Então, quais eram as características de um discípulo? Para a gente ver aqui como é que eram os discípulos, né? Então, os discípulos eram discipulados com aprendizado. Aí que eu coloquei um texto. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E depois ele fala: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, uma coisa que os discípulos tinham e que as outras pessoas não tinham era que o Senhor falou algumas coisas só para os discípulos. Por exemplo, as parábolas. As parábolas ele contava para a multidão, mas para os discípulos em particular ele explicava. Porque a gente sabe que tem um ensino profundo, né? A parábola ela quer te trazer alguma coisa, ela não é literal, ela é um ensino. Então, o que os discípulos tinham de melhor do que a multidão que ouvia também? Jesus explicava as parábolas. Então, aos discípulos algumas coisas eram dadas a conhecer aos discípulos que as outras pessoas não eram. Então, aqui um ponto positivo já em ser discípulo de Yeshua. Os discípulos que Deus manda, que Jesus manda fazer aqui, de fazer discípulos, é que Ele quer revelar para nós, como discípulos, coisas que o mundo não sabe, coisas diferentes. Eles observavam seu mestre todo o tempo. Eles poderiam ter aulas nas sinagogas, já que sinagoga significa lugar de reunião. Mas não, eles seguiam seu mestre em todo lugar que ele ia, tudo o que ele fazia para aprender a fazer. Então esse é outro ponto importante, né? Além dos discípulos aprenderem coisas novas com Jesus, porque eles estavam todo o tempo com Jesus, eles seguiam Jesus. Então, o que Jesus fazia, eles faziam. Eles andavam atrás de Jesus, eles dormiam com Jesus. Ia para o monte orar com Jesus. Ia para o monte orar com Jesus. Então, eles observavam Jesus a todo tempo. E esse é outro ponto importante. A gente tem muitos passos de Jesus aqui na Bíblia. A gente tem que observar como ele fazia. A gente tem que aprender da forma que ele fazia. Então, o Josué até já ministrou aqui sobre as curas de Jesus. Então, uma cura ele pegava o barro, outra ele olhava, outra ele tocava, outra ele falava, outra ele não fazia nada, as pessoas tocavam nele. São vários tipos de cura. E os discípulos estavam ali observando isso. Então, a gente tem que saber, a gente tem que tomar essa responsabilidade de, pegando da aula passada, a responsabilidade de fazer crescer o reino de Deus. E a gente tem que tomar essa responsabilidade do que a gente tem que fazer. Se a gente é discípulo, a gente tem que fazer igual. Ou você é discípulo ou você não é discípulo, entendeu? Então, a igreja hoje, a igreja que cresce tanto hoje, são discípulos ou não são? É fácil ver. Eu não hesitaria em responder que não. Para mim é muito claro. A forma como os cristãos agem, como o cristianismo é visto, a forma como eles agem para as pessoas, o que eles falam. Por isso que a gente tem que tomar posse da salvação e saber que a salvação faz parte da nossa vida. Então tudo que eu vou falar para as pessoas está valendo o nome de Cristo, está valendo a minha salvação. Tudo que eu falar vai discernir se eu sou ou não um discípulo de Yeshua. Então eu podia ser só uma pessoa que seguia Yeshua e podia começar a pregar lá pelo mundo, falando: não, Jesus falou isso, eu acho que é isso. Ou eu podia ser um dos discípulos que andou do lado de Jesus, observou tudo que ele fez e imitar. Aí eu teria muito mais vantagem. Pode passar. Discípulo significa seguir e aprender tudo conforme seu mestre. Isso aqui é a frase de um rabino Shula. No congresso que a gente foi agora em Minas Gerais, esse rabino, ele é um rabino messiânico, o maior messiânico de Israel. Ele tem lá a sinagoga dele. E ele falou essa frase lá: discípulo significa seguir e aprender tudo conforme seu mestre. Talvez ele tenha tirado de algum lugar, não sei. Mas é exatamente o que a gente tem falado aqui. Então, para a gente ser discípulo, antes da gente tomar posse desse versículo, né? E de fazer, a gente tem que ser antes. Para a gente tomar posse, a gente tem que seguir e aprender tudo com Yeshua. Como eu disse, né? As pessoas não tinham os livros da Bíblia em casa. Os alunos precisavam seguir seus professores. E Yeshua era um grande professor. Ele ensinou em todas as sinagogas que entrava. Ele se preparou para isso, até os 30 anos ele estudou. Muito provavelmente com o rabino Hillel, avô de Gamaliel, mestre de Paulo. No livro de Hebreus, capítulo 5, verso 8, fala: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, né? Então eu coloquei ali que provavelmente ele foi ensinado com Hillel, que foi um rabino muito famoso do primeiro século. Ele era avô de Gamaliel, que Paulo fala que foi o mestre dele.
Então, pelas contas, eles dizem, né? Não é certeza, mas eles dizem. Mas a gente sabe, e Yeshua estudou muito, ele se preparou até os 30 anos para ser um professor. E Yeshua, em todo o tempo, ele ensinava a Torá. A gente viu isso também em aula passada. Então, em todo o tempo, Yeshua como professor, como mestre dos seus discípulos, sabendo que os discípulos iam observar em tudo que ele fazia, uma das coisas que ele mais ensinou foi sobre a lei. Foi sobre a lei de Deus. Aí eu coloquei uma frase aqui, pense bem. Devemos fazer tudo que está na Bíblia? Não, a gente tem maus exemplos, né, de praticamente todos os personagens da Bíblia. Então até Davi, que era segundo o coração de Deus, ele adulterou, não guardou o sábado, mentiu, deu falso testemunho. Davi teve uma série de pecados. Então, se a gente pegar o pé da letra, eu tenho que seguir a Bíblia em tudo que ela diz? Tudo que está na Bíblia eu tenho que seguir? Não. Tem os exemplos que é para eu não seguir, tem as coisas que estão na Bíblia que é para não seguir. Só de uma pessoa que não tem, né? Que é Yeshua. A respeito dele, a gente tem certeza que a gente pode seguir tudo quanto ele disse ou fez. Então por que a gente ignora tanto a Torá, se ele falou tanto dela? Por que os cristãos ignoram hoje tanto a lei de Deus, se foi o que mais Yeshua falou, o que mais ele fez? Se ele fez questão de dizer que nenhum tio, nenhum J da letra ia passar, nenhum traço, aliás. Se ele fez questão de falar que aqueles que fizessem conforme a lei e ensinassem tudo como está na lei, seriam grandes e maiores no reino dos céus. Por que se Yeshua falou tanto disso, por que os cristãos não seguem hoje? Por que não é falado? Dizer que tal parte da Bíblia é só para judeus ou só para gentios é anular o projeto de um povo escolhido para realizar a sua obra. O desejo de Deus nunca foi fazer acepção de pessoas, mas escolher algumas para dar o exemplo, para todos fazerem conforme a sua vontade. E aí lá Deus fala, né? Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Os discípulos ouviram Deus, essa voz dos céus falando. Deus está falando: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Então, quando a gente tem uma igreja que não vê Yeshua como professor, ela tem um aval para não seguir certas coisas que Yeshua falou, né? Que se ele era como Deus, eu não preciso curar. Eu não consigo curar. Ele curava porque ele era Deus. Se a gente não vê Yeshua como professor para a nossa vida, eu não vou precisar seguir a lei também, porque Jesus era judeu. Por que eu vou seguir a lei? Jesus era judeu. Jesus não... O que Jesus tem a ver comigo, afinal? Pode passar. Agora a gente vai ver, né? Como que a gente vai ser o discípulo de Yeshua hoje? Hoje as pessoas têm acesso à Bíblia muito facilmente, porém é uma minoria que realmente se preocupa em segui-lo. Como vimos, para segui-lo não é só ler a respeito dele, é viver o que ele viveu, sofrer o que ele sofreu, aprender com ele, de observá-lo. Assim a gente pode fazer o que ele fez. Obrigado, amor. Então como que a gente vai ser o discípulo de Yeshua hoje? Seguindo o que todo mundo faz? Porque muitas vezes a gente dá essa desculpa pra gente, né? A gente tem alguma dúvida na Bíblia? Quando a gente tem alguma dúvida de alguma coisa que a nossa igreja faz, ou que eu faço, uma tradição minha, toda vez que a gente tem uma dúvida, a gente olha para as outras pessoas. Será que isso aqui é certo? Aí você vai lá, mas aquela igreja faz, então tá bom. Essa é uma desculpa que a gente dá. As pessoas fazem isso. Então não tem problema. Se todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Eu não vou ser o único errado aqui. Então, todo mundo tem acesso à Bíblia hoje. Porém, é uma minoria que decide realmente ler e estudar. É uma minoria que decide ver o que Jesus fez para tentar fazer. Para segui-lo não é só ler a Bíblia. Então, para seguir Yeshua, a gente tem que viver o que ele viveu, padecer as coisas que ele padeceu, obedecer da forma que ele obedeceu, para a gente poder fazer o que ele fez. Muitas vezes nós fazemos a mesma pergunta que o jovem rico, mas Jesus não respondeu: vamos orar para termos mais graça. E o jovem rico pediu, né? O que ele tinha que fazer para ir para o reino dos céus? Ele disse claramente: siga os mandamentos. E o que ele queria ensinar é que a salvação é um caminho, é um projeto, e não um objeto que você tem hoje e amanhã não tem mais. Salvação é algo que você recebe a partir do momento que você aceita fazer parte de um povo. Então o que Jesus estava querendo ensinar para ele é muito simples, né?
Tem muitas coisas envolvidas aqui, mas uma delas, a mais importante talvez, é que a salvação ela é um processo. Ela não é uma coisa que o jovem rico precisava fazer, um ato. O jovem rico talvez ele queria a resposta de Jesus. Você precisa fazer isso, é uma fórmula. Você vai seguir assim, vai subir a escada lá de Samaria de joelho. Aí vai ser salvo. Ele queria ouvir isso. E eu também gostaria de ouvir isso, porque se fosse isso eu faria. Podia perder o joelho, mas eu estava salvo. Mas a salvação é um processo. Ele quis explicar para o jovem rico que, olha, não é hoje. Você tem seguido os mandamentos? Legal. Mas seu coração está no mundo, seu coração está nas suas riquezas. Podia ser o contrário também. Ele podia ter um coração humilde, mas ele podia não seguir nada. Será que ele ia estar no processo de salvação que o Senhor queria? Então a gente tem que analisar como a salvação está na nossa vida, e faz parte da gente também, do nosso trabalho, como discípulos de Yeshua, como seguidores, analisar como que a salvação é pregada no mundo. Analisar o que as pessoas pensam sobre salvação. Posso pregar lá que quem crê e for batizado será salvo, eu posso pregar isso. Eu posso batizar as pessoas aqui e falar que vocês estão salvos, mas eu vou ignorar todo o projeto de Deus, eu vou ignorar todo o resto da Bíblia, tudo que ela fala, tudo que ela quer nos ensinar. Então por isso que é importante, como nossos estudos têm sido, mostrar que cada parte da Bíblia, todas elas vão encaminhar para um projeto só, elas vão encaminhar para uma vontade de Deus. A gente vê que todas as alianças que o Senhor fez com o homem, desde Adão até nós, têm um objetivo, o mesmo, era a base da aliança, era fazer novos discípulos, basicamente, era expandir o reino de Deus. Então a gente tem que analisar onde que a salvação se encaixa em todo o contexto bíblico. Ou a graça que é tão pregada, onde que a graça se encaixa em todo o contexto bíblico? E o Espírito Santo? O Espírito Santo só existiu em Pentecostes? Davi então não era um servo cheio do Espírito Santo. Elias não era. Nenhum dos servos do passado era cheio do Espírito Santo. Na verdade eles eram. A gente analisar tudo que a gente vê na Bíblia sempre como um projeto, sempre como um projeto de Deus para toda a humanidade. Como a gente viu, a vontade de Deus era a mesma desde Adão até Apocalipse. Não mudou a vontade de Deus durante esse tempo. Então, como Deus age, sempre da mesma forma. Deus sempre agiu da mesma forma. As pessoas mudam, as épocas mudam, mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então Deus não mudou de ideia, né? Ele não mudou de ideia no Velho Testamento para o Novo. Então a gente tem que aprender quando a gente vai aprender a ver o que Jesus fazia para ser um discípulo dele, a gente tem que entender que o que a gente vai fazer, ou o que Jesus estava fazendo aqui, já era parte de um projeto, não é uma coisa nova. Para seguirmos Yeshua, devemos imitá-lo. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, Jesus fala uma coisa para os discípulos, lá em João, e ele fala como que ele agia. Então ele dá a dica para a gente, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e eu permaneço no seu amor. Então Jesus ele dá uma dica para a gente de como permanecer no amor do Pai, do que a gente tem que fazer. Não é isso, guardar os mandamentos de Deus? Não é isso que ele falou para o jovem rico? Obediência, não é o que ele queria do jovem rico, obediência. Qual a diferença de obediência para uma entrega? A obediência é algo que você tem que fazer todo dia. Entrega você pode se entregar hoje a Jesus, e amanhã talvez não. Amanhã talvez você não esteja com vontade. Mas se você escolher obedecer hoje, obedecer amanhã, obedecer depois de amanhã, isso vai ser algo diário, isso vai ser algo rotineiro. Então, como fazer novos discípulos? Aí eu coloquei aqui, nem todos podem ser discípulos. E não é que todos não têm a capacidade de ser discípulos. Todos têm a capacidade. Porém, tem alguns poréns, né? Por exemplo, eu quero ser um discípulo de Jesus. Tá bom, então qual que é a prioridade na minha vida? Minha prioridade é meu trabalho hoje. Eu posso ser um discípulo de Jesus? Não posso. A prioridade de Jesus era uma, que era levar o reino de Deus para as pessoas. Era ensinar as pessoas os caminhos de Deus. Era ensinar o que as pessoas deveriam fazer para se manter no amor do Pai. Então, se a minha prioridade não é essa, eu não posso ser um discípulo de Yeshua. Se eu não tenho vontade de agir, de jejuar como ele jejuava, de fazer as obras que ele fazia, se isso não está no meu coração, se essa vontade não está no meu coração, eu não posso ser um discípulo de Yeshua. Porque como que eu vou ser um discípulo dele se eu não vou fazer as mesmas coisas que ele fez?
se eu não vou observar cada passo que Ele deu, cada ensinamento. Por isso que eu coloquei nem todos podem ser, porque é uma escolha sua, né? É algo que tem que vir do seu coração. Você tem que decidir se você vai querer ser ou não. Então aqui tem uma diferença, como a gente tem visto, sempre tem uma diferença muito grande entre pessoas que sabem a respeito de Deus, pessoas que ouviram falar de Deus e as pessoas que seguem a Deus. Isso desde o começo do mundo tem essa diferença de povos. Sempre é um povo que o Senhor escolheu. O resto da humanidade não. O Senhor escolheu um povo para ser luz para os outros, para ensinar os outros. Porém sempre tem uma diferença muito grande. E a gente tem que entender essa diferença hoje na nossa vida. Tem uma diferença hoje muito grande entre a igreja e os discípulos de Jesus. A igreja hoje, como um todo, não são todos discípulos, não são todos que seguem. A gente passou ali, a minha mãe agora ali na Sé, e tinha um pessoal, uma fila enorme, assim, um pessoal dando comida para os pobres. E a gente viu essas pessoas fazendo isso. Porém, muitas vezes essas pessoas não são servas de Deus, mas elas estão fazendo a obra de Deus. E aí fica a dúvida, né? Por que eu vou ser salvo? Por que eu vou ser salvo se eu só aceitei Jesus, mas eu não estou fazendo a obra dele, e aquela pessoa que não aceitou está fazendo? Não que ela vá ser também, mas por que eu vou ser salvo? Esse entendimento de salvação que a gente tem é muito fraco. Então eu não quero passar para os irmãos aqui, e também não é um foco a salvação, que a salvação é algo frágil, que você perde, ou é algo muito difícil, mas eu tenho certeza que é algo que a gente vai se surpreender um dia, eu tenho certeza. Agora que a gente está estudando mais a Bíblia, é algo que a gente vai se surpreender. Quando a gente chegar lá no céu, a gente vai ter uma surpresa, cara. Que a gente vai ver que não era aquele negocinho bobo de frequentar um lugar que a gente achou metade da nossa vida, que não era, que o céu não é um lugar para os tímidos, né? Essa palavra fala, para aqueles que tinham vergonha de fazer a obra de Deus, vergonha de falar de nome do Senhor. O céu não é lugar para esses. O céu é o lugar para aqueles que fazem a obra do Senhor. Então por que a gente acha, por que as pessoas acham que vão ser salvas, se elas não realizam a obra de Deus? O que significa eu falar que aceito Jesus se não é do meu coração? O que significa isso? Não significa nada. Seguir Yeshua em tudo, assim faremos novos. Então, a única forma da gente seguir esse mandamento de Jesus para as pessoas, fazer discípulos, é a gente ser discípulo. A partir do momento que a gente é discípulo, a gente vai conseguir levar.